Conteúdo novo, então, meus amores, está na página 61, equação do primeiro grau, ok? Então, olha só, prestem bastante atenção nesse conteúdo. Eu vou ficar aí umas 2 semanas nesse mesmo conteúdo, porque a gente tem que firmar bem essa parte. É um dos conteúdos mais importantes que você vai trabalhar, porque vai usar a equação do primeiro grau para tudo que você estudar daqui para frente. Então, tem que aprender, não tem outra opção. Ou aprende, tá bem? Vamos junto, eu tô aqui para ajudar vocês em todas as dificuldades. Mas aí eu preciso da sinalização de vocês, tá bem, queridos? Não entendeu? O bom das aulas remotas é que você pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser, né? Não entendeu? Assista de novo, assista 2, 3, 4 vezes. Você tem o meu suporte no WhatsApp para tirar dúvidas. Então, assim, utilizem o quanto necessário, tá bem? Então, vamos lá. Antes de começar a equação, deixa eu falar uma coisa para vocês, mais uma, né? A gente estudou na aula da semana retrasada expressões. Quando a gente trabalha expressão, a gente aprendeu algumas coisas dentro de expressões. A reconhecer os termos de uma expressão. Eu falei para você que o termo é como se fosse um elo de uma corrente, né? Ele começa com um número, na verdade, o sinal do número, o número e a letra. Cada termo, ele pode ser algébrico ou numérico. O termo algébrico, ele leva a letra, a incógnita. O termo numérico, ele leva só o número. Então, o que a gente fazia na expressão? A gente reduzia ela o máximo possível. A gente não achava um valor. A expressão não tinha um valor. Eu vou achar que x é igual a 10. Não, a expressão não é para isso. Isso é para equação. Agora a gente vai aprender a achar o valor da incógnita. Na expressão, a gente só reduzia ao máximo possível. A gente identificava quais eram os termos semelhantes e reduzia eles. Lembra que eu expliquei para vocês que a gente pode reduzir, a gente pode somar ou subtrair laranja com laranja, banana com banana, e aí eu tô falando laranja e banana, as frutas, me relacionando às letras, as incógnitas, né? X seria banana, laranja seria Y. A gente trabalhou assim. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai ter que usar esses pensamentos para entender bem a equação. Lembrando que tudo que eu estou escrevendo aqui, com todo carinho para vocês, vocês devem colocar no caderno, ok? Isso aqui é como se fosse o quadro em todas as nossas aulas. Então, vamos lá. Eu coloquei assim para você. A equação do primeiro grau possui uma incógnita, ou seja, uma letra. Não é como na expressão. Na expressão, por exemplo, podia ter 2x mais 4y mais 5z mais 2y. Não pode na equação. A equação só pode ter uma letra. Se eu estou trabalhando com x, só pode ter x. Veja bem, eu não estou falando que o x não pode aparecer em vários termos. Eu posso ter 2x mais 5 menos 3x mais 4x igual a 2. Eu posso ter, por exemplo, várias vezes, em vários termos, aparecendo x. Eu só não posso ter outra parte literal, ou seja, outra letra diferente de x. Só pode ter x. Essa é uma característica da equação, tá bem? O expoente da incógnita é 1 e por isso poderá ficar ocultado. Veja bem, o que é o expoente da incógnita? Se eu tiver 2x, por exemplo, 2x, esse x está elevado à primeira potência. Toda vez que uma letra tiver elevado à primeira potência, ela vai aparecer só a letra, eu não preciso colocar elevado a 1. Se fosse 2x ao quadrado, aí eu teria que colocar o 2 em cima do x, tá bom? Então, vamos lá, olha o que eu acabei de falar. Ó. A finalidade de uma equação do primeiro grau é encontrarmos o valor dessa incógnita, ou seja, o valor de x, no caso, ou de y, o que tiver na equação. Diferentemente da expressão, que tem como finalidade apenas reduzir os seus termos semelhantes, ou seja, x com x, y com y, z com z, por exemplo. Olha o que eu coloquei aqui, é muito importante, ó. Toda equação possui uma igualdade apenas. Você não vai poder colocar mais de uma igualdade na equação. Característica marcante de uma equação. Tem que ter uma igualdade. Tem que ter uma igualdade porque ela tem 2 membros. É como se fosse uma balança, tá bem? Uma balança. Eu tenho uma igualdade no meio, de um lado
e do outro como se fossem os pratos da balança. E de um lado e do outro da balança, vamos dizer assim, da igualdade, nós vamos ter as nossas expressões. Então, em uma equação, eu tenho uma expressão no primeiro membro, que é um dos lados da minha igualdade. Tudo que está do lado esquerdo eu chamo de primeiro membro. A igualdade no meio. E do outro lado da igualdade, eu tenho o segundo membro, que é a expressão que está do lado direito da igualdade. Tá bem? Então, aqui, ó, eu vou fazer com vocês 2 exemplos. Esse exemplo aqui é o exemplo que está na sua apostila, na página 61, tá bem? Ele já está pronto para você. Como é que a gente identifica a equação? Olha aqui que eu tô falando, ó, tem uma igualdade, de um lado eu tenho o primeiro membro e do outro eu tenho o segundo membro, tá bem? Então, tudo que tá aqui, ó, primeiro membro. Tudo que tá aqui, segundo membro. Não sei se tá dando para você ver aí que tá no topo da folha, mas acho que tá dando sim. O que eu tenho que fazer primeiro na minha equação? A primeira coisa que eu preciso fazer na minha equação já está feito aqui. Eu tenho que separar. Veja bem, a igualdade é como se fosse um muro de separação. Todos os termos que tem a minha incógnita, veja bem que a incógnita dessa minha equação é x, tá vendo? Eu tenho termo algébrico e termo numérico, ó. No termo numérico, lembra de expressão? Só tem número. Termo algébrico tem número e letra. Então, veja bem, já tá separada a minha equação. Do lado de cá só tem termo algébrico e do lado de lá só tem termo numérico. Primeira função que eu vou ter para resolver uma equação de primeiro grau é essa, é separar tudo que tem a letra de um lado, tudo que não tem do outro. Agora, muito importante, veja bem, quando eu tiver que separar, o que eu tiver que jogar para o outro lado da igualdade, eu vou ter que jogar com um sinal contrário. Se for mais, eu vou jogar menos. Se for menos, eu vou jogar mais. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. Calma aí, calma aí. Esse primeiro exemplo, ele já está arrumado. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, tá bem? Já arrumei. Depois que eu arrumo, aí eu reduzo. Igual lá na expressão, reduzo cada um dos lados. Aqui não tem nada que fazer, eu só repito, 4x. E aqui eu resolvo 67 menos 3. Ora, quanto que é 67 menos 3? Vai me dar 64, ok? Quando eu cheguei aqui, que já está tudo reduzido de um lado e do outro, veja bem, eu não quero achar o valor de x. Eu quero achar que x é igual a alguma coisa. Essa é a finalidade de uma equação, é achar o valor de x, diferente de expressão. Quem é que está me atrapalhando? Ora, quem está me atrapalhando aqui é o 4, ó. Tá vendo? E o que o 4 está fazendo com x? Lembra que eu falei para você que entre número e letra não tem sinal a vezes? Ele está multiplicando. Então, o que eu vou fazer para tirar o 4 daquele lado ali? Isso a gente faz só no final, tá? Só depois que a gente já reduziu tudo. O que eu faço para tirar aquele 4 que está me atrapalhando? Eu jogo ele para o outro lado. E eu jogo ele para o outro lado como? Com a operação inversa. Ele não está multiplicando x, eu jogo ele para o outro lado dividindo o 64. Então, eu vou fazer 64 no mesmo 64. Ele continua, tá vendo? Só que o 4 que está multiplicando, eu jogo para cá dividindo. Uma coisa que você adora fazer. Você até joga o 4 para cá dividindo, mas você não tira o 4 daqui. Tá errado. Se eu tô falando para você jogar o 4 para cá dividindo, você tem que tirar ele dali. Tira ele e joga ele dividindo. Até porque minha intenção é deixar o x sozinho para achar o valor dele. Então, x vai ser 64 dividido por 4. Então, x vai ser igual a 16. Achei o valor de x. Quer ver se 16 realmente está correto como resultado? Vem aqui e substitui, ó. Se você fizer 4 vezes 16, vai ter que ser igual a 67 menos 3. 4 vezes 16 vai dar 64. 67 menos 3 é 64. Então, 64 é igual a 64. É como se fosse a prova real, tá bem? Mais um exemplo, ó. Exemplo 2. Aqui nesse exemplo 2, eu tô colocando para você já meio que bagunçado. Veja bem. Aqui não tá separado tudo que tem letra de um lado que não tem do outro. Não tá. Então, vamos treinar. O que eu vou fazer? Ó, eu já entendi lá em expressões o que são termos. Então, veja bem, ó. Eu tenho aqui um termo, outro termo. No primeiro membro, ó, 2 termos. No segundo membro, um termo, outro termo, ó. Termos algébricos e termos numéricos. Algébricos porque tem letras. Numéricos porque só tem números, ok?
Primeiro passo para resolver a equação, eu separo tudo que tem letra de um lado que não tem do outro. Vou botar tudo que tem letra no primeiro membro, do lado de cá. O menos 8 está do lado errado, tá vendo? Vou ter que jogar ele para o lado de lá. O mais 3x está do lado errado. Vou ter que jogar ele para cá, porque tudo que tem letra do lado esquerdo, tudo que não tem do lado direito. O 2x está certo. Não mexo em quem está certo. O 2x vai continuar mais 2x. O 3x está do lado errado. Ele não é mais? Ó, não tem sinal porque começou aqui o meu membro, tá? Só no início que eu posso desconsiderar o sinal quando ele é positivo. Desconsiderar não é a palavra certa, desculpem-me. Ocultar. Se ele estiver no meio da expressão, eu tenho que deixar ele positivo, tá bem? Tem que mostrar o sinal de mais. O mais 3x vai para o lado de lá. Se eu estou trocando ele de lado, eu vou ter que inverter o sinal. Ele é mais, eu vou ter que jogar ele para lá com o sinal trocado. Então, ele vem para cá, menos 3x, ok? O menos 10 já está no lugar certo, porque no lugar de número só é aqui, separando assim. O menos 8 está do lado errado, ó. Tá vendo? Porque ele é número, então tem que estar do lado de cá. Igual, aí agora eu vou organizar. Aqui o menos 8 vou trocar de lado, então vai para cá mais 8. Eu podia não colocar o sinal de mais, tá bom? E o menos 10 já tá do lado certo, então eu não mexo em quem tá quieto. Continua menos 10. Lembrando que eu só troco o sinal de quem eu tenho que trocar de lado da igualdade, tá bem? Para separar tudo que tem x de um lado que não tem do outro. Já que eu separei, agora eu vou reduzir. É o meu próximo passo. Tenho 2x, devo 1x. Se eu tenho 2x e devo 1x, eu vou ficar devendo 1x, ok? Devo 1x. Igual, tenho 8, devo 10. Se eu tenho 8 para pagar, mas eu devo 10, eu vou pagar com os 8 que eu tenho, mas ainda vou continuar devendo 2. Olha o que a gente ficou. Menos x igual a menos 2. Ai, professora, chegou no resultado já, né? Chegou não. Eu não quero o valor de menos x, eu quero o valor de x. E aí eu vou te dar uma regra para a equação. Se eu tiver que mudar o sinal de um dos termos, eu posso. Desde que eu mude, inverta o sinal de todos os termos da minha equação. Como aqui eu só tenho um termo em cada membro, eu mudo o sinal dos dois. É menos vira mais, é menos vira mais. Isso é a mesma coisa que multiplicar a minha equação por menos 1. Ou seja, trocar o sinal de todo mundo. Isso aqui significa isso. Trocar o sinal de todo mundo é feio, né? De todos os termos da equação. Anotem tudo isso aí, tá bom? Ó, então aqui o menos x vai virar mais x. Posso, desde que o menos 2 também vire mais 2. Olha lá, ó, cheguei à minha resposta da minha equação. Se eu quiser conferir, eu venho aqui e substituo o x aqui e o x aqui. Um lado vai ter que dar igual ao outro lado da igualdade, tá bem? Então, assim, a gente faz aí esses dois exemplos. Próximo vídeo, eu vou colocar um passo a passo do que eu acabei de fazer e vamos fazer um pouquinho mais de exemplos, umas 4 exemplos.